senhoras e senhores, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Para você que sofre, chegou a hora de sorrir. Já nesse clima, a gente vai dar aí, então, sequência aos nossos estudos. A segunda geração modernista, só para localizar no tempo, ela vai de 1930 até 1945. E nós temos dois percursos de estudo, um na prosa e um na poesia. Na parte da prosa, nós temos lá a constituição dos romances regionalistas, ou romance de 30 a 6, onde aparece a figura do Graciliano Ramos, bem como o livro Angústia. Bom, então bora lá falar de Angústia, de Graciliano Ramos. Tudo bem? Então, obra que está elencada na lista de livros obrigatórios da FUVEST 2021, Angústia, Graciliano Ramos, segunda geração modernista. Bora lá. Vamos selecionar algumas questões aqui para a gente poder fazer junto e pensar um pouquinho essa obra. Tudo bem? Beleza, professor Lucas Limberti, olha lá. Então, eu coloquei aqui já uma capa, né, dessa edição comemorativa do livro Angústia, para a gente ver, então, como é que ele aparece nos principais vestibulares. Vamos lá! Começar com FUVEST, tá? Claro, acho que começar com FUVEST é importante justamente porque é, de fato, o vestibular que está cobrando. E aí, observar a maneira com que já apareceu, inclusive, na FUVEST, mesmo não estando na lista, que acho que é outro ponto importante, né? Vocês sabem que o edital dos vestibulares deve ser estudado também, ou seja, você vai jogar um jogo, você precisa saber a regra desse jogo. Eu já volto a mencionar que no edital do vestibular, dos vestibulares, em especial no caso da FUVEST, aqui você vai perceber que ele tem dois caminhos. Um primeiro caminho vinculado à lista de obras, beleza, lista obrigatória, e depois ele faz um passadão de tudo que você tem que ver para além da lista de obras. Muitas vezes as questões que vão tratar de livros que não estão na lista enfim, de obras obrigatórias, foram mencionadas no edital, e aí aquele aluno que não olhou o edital, às vezes derrapa nessa questão. Tudo bem? Então, eu coloco aqui uma primeira questão da FUVEST, vamos fazer uma leitura. Minha sugestão para vocês, e isso é uma questão sempre importante no momento de resolução de questões, é que você observe o enunciado antes de ler o texto. As questões de literatura, tradicionalmente, são estruturadas nessa perspectiva, então você tem um enunciado e um excerto, um trecho de texto que refere-se à obra cobrada. E, nesse sentido, o aluno que sai lendo o texto, ele faz uma leitura vazia, tudo bem? Então, é sempre importante que você leia o enunciado, verifique, de fato, qual é o comando de questão e, na primeira leitura, já procure a resposta. Porque se você não encontrar a primeira leitura, você vai falar, claro, eu tenho que fazer a segunda. Agora, obrigatoriamente, se você fizer a leitura sem ler o comando de questão, você vai ter que fazer a segunda para procurar a resposta. Parece óbvio isso que eu estou falando, mas muitos alunos, sobretudo com o nervosismo da prova, da circunstância vestibular, sai correndo e lendo sem ler o comando de questão. Às vezes, no próprio comando de questão, com a sua experiência, com a sua aula, com as suas leituras, você já sabe a resposta, tudo bem? Então, vamos aqui para o enunciado, então, seguir o protocolo aqui da resolução de questões que eu estou propondo para vocês, tá? O trecho acima, narrado em primeira pessoa, foi extraído do livro Infância, de Graciliano Ramos. O autorretrato lido permite identificarmos uma personagem importante do livro Angústia, do mesmo autor. Veja, então aqui uma intertextualidade entre duas obras do próprio autor, tá? Infância e Angústia, a partir de uma reflexão que, claro, vai fazer menção aqui, já antecipando um pouco a resposta para vocês, do personagem principal de Angústia. Tá? Sem dúvida, o meu aspecto era desagradável, inspirava repugnância, e a gente da casa se impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me dois apelidos, Bezerro Encourado e Cabra Cega. Devo ao apodo o meu primeiro desarranjo, a feiura, o desengonço. Não havia roupa que me assentasse no corpo, a camisa tufava na barriga, as mangas se encurtavam, alongavam, o paletó se alargava nas costas, enchia-se como um balão. Zanguei-me, permanecendo exteriormente calmo. Depois serenei. Ninguém tinha culpa do meu desalinho, daqueles modos horríveis de Campempe.
Censurando minha inferioridade, talvez quisesse corrigir-me. E a gente vai, como eu tinha dito, para a resposta, portanto, alternativa E, o Luiz da Silva. Trago aqui, inclusive, um comentário. A dificuldade de inserção social de convívio autocrítico severa são traços identificados do protagonista de Angústia, de Luiz da Silva. Tudo bem? Então você tem aí uma característica que eu acho que vale a pena lembrar aqui em relação ao Luiz da Silva, que é justamente um processo que vai se dar tanto na perspectiva física, material, social e econômica, mas que é fundamentalmente psicológica. Tá? A ideia de um sujeito que se apequena no mundo é a grande característica e talvez o gatilho fundamental da constituição da Angústia de Luiz da Silva, o personagem principal da obra. Observando, então, a descrição, você vai percebendo o tempo todo um sujeito que se observa na perspectiva do desengonço, né, do desarranjo, da feiura neste sentido. Tudo bem? Bora lá, mais uma questão? Olha só que animação essa imagem. Vamos para a próxima. Bora lá! O último período do texto fornece com perfeição um traço da personalidade do narrador de Angústia encontrado na alternativa. Então, se você volta e vai percebendo, né, zanguei-me, permanecendo exteriormente calmo, depois serenei, ninguém tinha culpa do meu desalinho, daqueles modos horríveis. Então, o que será que está colocado nessa perspectiva? Alternativa A, intensa rebeldia contra os seus próprios familiares. B, autocrítica, levando a baixa autoestima. C, despreocupação com a opinião alheia a seu próprio respeito. D, humor negro sobre o comportamento humano. E E, discordância sistemática da opinião de terceiros. É bem interessante, então, perceber na possibilidade da lógica narrativa, em primeira pessoa, de um sujeito que se sente apequenado diante do mundo, se sente angustiado diante do mundo, que a resposta correta é, então, autocrítica, levando a baixa autoestima. Então, um sujeito que o tempo todo, em suas reflexões em primeira pessoa, do ponto de vista psicológico, vai constituindo uma negatividade em relação a si mesmo. Então, com a alternativa correta, alternativa B, temos um comentário aí. Esse é um dos caracteres mais marcantes da personalidade do protagonista, do Luiz da Silva, do livro Angústia. Então, essa relação entre um sujeito que tem uma autoestima muito baixa, ela vai, como eu disse para vocês, se dando nas mais diversas esferas, seja, por exemplo, na sua atuação como funcionário público, como jornalista, seja na dimensão do apequenamento dos sobrenomes, aquela coisa de que ele tinha, enfim, né, uma família com longos sobrenomes em sua genealogia, que depois ele se torna um Silva, depois na impossibilidade de poder defender as suas ideias e escrever os seus próprios textos, e finalmente na relação problemática que ele vai estabelecer no que diz respeito à perspectiva passional, ou seja, o gatilho passional vinculado à Marina, ou seja, o amor que ele projeta naquela figura, que também vai o apequenar, uma vez que ela vai trocá-lo pelo homem rico, Julião Tavares, né? Inclusive, enfim, gerando mais problemas do ponto de vista psicológico, que configura aí essa resposta, né? A alternativa B, da baixa autoestima. Tudo bem? Vamos para mais uma questão. FUVEST, livro Angústia, Graciliano Ramos. Aponte a alternativa em que se encontra uma característica modernista presente no livro Angústia, de Graciliano Ramos. Então veja que essa é um tipo de questão onde não está sendo cobrado apenas a dimensão do enredo, ou seja, os fatos que vão se suceder na relação do personagem espaço e tempo, mas sim uma justificativa que leva em consideração o livro e as escolhas estéticas ali colocadas em função do que é a escola literária. Volto aqui a uma reflexão importante sobre como, enfim, conhecer a escola literária vai fazer sentido para que a gente possa, enfim, caminhar a resolução desse tipo de questão.
Lembrem que eu digo sempre, não só ler o livro, mas entender a escola literária pode ajudá-los a resolver questões como essa. Vamos então pensar aqui. A alternativa A diz assim: uma atitude crítica em relação a certos valores sociais, como o provincianismo e a falta de cultura. B, ênfase a aspectos regionais e a tradições populares. C, clara aversão a comportamentos ditados pelos modismos estrangeiros. D, violações gramaticais sistemáticas como forma de desprezo pela língua padrão. E E, a opção pela narrativa linear, cronológica, evitando os flashbacks. Atenção para a resposta para a gente poder pensar aqui sobre essa questão. Atitude crítica em relação a certos valores sociais, como o provincianismo e a falta de cultura. Tá? Vejam, o que é importante em relação a essa questão e como ela tem algumas pegadinhas, né, em relação aos distratores, portanto, as alternativas erradas. O que vai estar colocado, sobretudo na fala do Luiz da Silva, e que de alguma forma é deflagradora da sua angústia, né, tema central da sua baixa autoestima em relação ao mundo, é justamente estes valores sociais que vão estar diretamente materializados na obra, na relação do Luiz da Silva e do Julião Tavares, portanto, a questão dos ricos e pobres, a questão de como isso vai influenciar no sujeito. A questão do provincianismo, marcada, sobretudo, pela passagem do campo para a cidade. Aliás, isso é um ponto fundamental e importante dessa obra no que diz respeito à saída do Luiz da Silva, da sua infância, da sua criação no interior, no sertão de Alagoas, e depois a ida para a cidade, na vida adulta, para trabalhar como jornalista, funcionário público, tudo bem? E a questão da falta de cultura, como isso é um drama para a figura do Luiz da Silva, porque ele é aquele sujeito que tem, enfim, um acesso à cultura, um acesso ao mundo intelectual, mas não tem o acesso ao mundo do ponto de vista social, no que diz respeito aos bens materiais. Há uma questão contraditória no que diz respeito ao que está colocado ali, de um sujeito que tem posses intelectuais, mas não tem posses materiais. Isso é um dilema, é uma contradição em que o nosso personagem está o tempo todo inserido. Vejam, essas questões estão colocadas aqui da alternativa A, e há um grande perigo no que diz respeito às próximas alternativas. Queria fazer esse comentário com vocês, porque, vejam, na alternativa B, ênfase em aspectos regionais e tradições populares. Isso é uma característica do regionalismo de 30. Você vai perceber que existe, então, uma preocupação do modernismo no que diz respeito aos aspectos regionais em geral, mas que especificamente no livro Angústia, o ponto fundamental está colocado nessa dimensão da crítica social vinculada ao provincialismo, falta de cultura e valores sociais. Tudo bem? Então, aqui é um distrator, ou seja, alternativa que te distrai, alternativa incorreta, que está querendo fazer uma verificação se você consegue perceber o que tem de modernista na obra e que está para além dos valores gerais do modernismo. Tá? C, clara aversão a comportamentos ditados pelos modismos estrangeiros. Isso aqui você vai perceber que tem um problema no que diz respeito ao que nós comentamos, sobretudo naquela aula da primeira geração modernista, em relação à proposta, sobretudo, do Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade, que vocês lembram, que inclusive nós até falamos bastante sobre isso aqui, que era justamente uma sintonia com as vanguardas europeias. Então, o modernismo, de fato, está e se propõe a sintonizar a arte brasileira com a arte europeia em toda aquela simbologia colocada no processo da antropofagia oswaldiana, tudo bem? Então, por isso, essa alternativa é um pouco problemática nesse sentido. D, violações gramaticais sistemáticas como forma de desprezo pela língua padrão. Essa é uma característica do modernismo, sobretudo da primeira geração. Mas o nosso narrador em Angústia, o Luiz da Silva, ele é um intelectual. Neste sentido, ele não vai demonstrar, do ponto de vista do registro de suas memórias, essa
perspectiva agramatical, tudo bem? Então, se havia essa violação gramatical sistemática enquanto um valor estético, é só lembrar, por exemplo, no valor heróico vinculado à Poesia Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, lembra? Para dizerem milho, dizem mio, para dizerem telhado, dizem teiado, e vão fazendo telhados. Então, essa preocupação em trazer qual era a língua do povo e dizer que essa era a língua certa do povo, fala de Manuel Bandeira, havia, então, uma proposta de desprezar a língua padrão, não no sentido de não valorizar a beleza da língua, mas lembrar que a língua padrão, portanto, aquela língua vinculada a uma espécie de normatividade ensinada nas escolas, portanto, para aquelas pessoas que tinham possibilidade de acesso à educação, possibilidade de acesso a qualquer, enfim, outra formação minimamente atrelada a um lugar social, estava assim colocada, tudo bem? Talvez as palavras assim, né, de violação, desprezo, não seja também o grande propósito modernista. Vejam, os modernistas estavam fazendo isso como um fundamento estético, mas que, enfim, voltando para a questão da angústia e enfim, as propostas ali colocadas do Luiz da Silva, nós temos, então, um problema, porque ele era um intelectual e dominava e não estava ali fazendo violações gramaticais sistemáticas. Esse é um distrator perigoso, sobretudo para aqueles alunos que não entenderam o percurso e a proposta do Graciliano Ramos ali colocada, tá? E a alternativa E, opção pela narrativa linear cronológica, evitando flashbacks. Essa é a única totalmente errada em relação ao livro Angústia, tudo bem? Se você lembrar que é um livro em primeira pessoa, onde Luiz da Silva recupera a sua memória, só a perspectiva do gênero memórias já negaria, então, a ideia de flashback voltar no tempo. Então, você vai perceber que essa é uma narrativa toda entremeada por esse recurso da recuperação da memória, o que traz, do ponto de vista psicológico, um ganho e uma, enfim, um interesse muito grande no que diz respeito a essa obra, tudo bem? E a linearidade e a cronologia vão ser quebradas por esses recursos e essas sinapses cerebrais do Luiz da Silva, que vai contando as coisas de forma não só muito fragmentária, mas também, enfim, com uma modulação temporal muito própria, que está diretamente deflagrada pela angústia existencial desse sujeito imerso em todas as condições externas que eu já mencionei para vocês, tudo bem? Vamos aqui, então, a alternativa correta, e faço um rápido comentário também, né? Então, aspectos regionais, não há necessariamente uma preocupação regionalista. Vale lembrar que, quando eu falo que não há uma preocupação regionalista, que eu estou, de alguma forma, tentando comparar com os outros livros tradicionalmente regionalistas, sei lá, o 15 da Raquel de Queiroz, ou o próprio Vidas Secas do Graciliano Ramos, onde está latente e fundamentalmente colocado em primeiro plano as questões do ambiente regional. E Angústia, o que está colocado em primeiro plano é justamente a dimensão psicológica. Mas há um pano de fundo regionalista, sim. Só estou fazendo aqui um alerta em relação a esse rápido comentário que eu pus da alternativa B, tudo bem? Então, só para a gente pensar que o sertão de Alagoas está colocado, sobretudo, na infância, nas questões traumáticas da morte do pai, enfim, mas você vai perceber que elas são sempre de fundo primordialmente psicológico. Claro, a versão comportamento ditado pelos modismos estrangeiro, então isso não é uma questão tratada no texto, por isso que eu disse, né? Você tem a problemática em relação à sintonia das vanguardas, e isso poderia ser enfim, um indicativo modernista, mas que nesse livro não faz sentido. As violações gramaticais, elas estão não como uma proposta estética, no máximo vinculadas a um mínimo lugar de pesquisa das questões ligadas ao Nordeste. Você vai perceber, por exemplo, no trecho que nós lemos daquela primeira questão, que você tem algumas palavras que não são usuais, por exemplo, no contexto de 2021, né, que nós estamos, de 2020 que nós estamos,
e do ponto de vista da normatividade, mas que ela se vincula uma questão regionalista ali, mas que não é aquela grande estética de negação da questão gramatical, até porque, como eu disse para vocês, o Luiz da Silva ocupa esse espaço intelectual. Enfim, a questão, a narração segue o fluxo do pensamento ou da consciência do personagem narrador, só, enfim, aqui materializando para vocês um pouco, enfim, esmiuçando todas as possibilidades que essa questão nos oferece, comentando alternativa por alternativa. Tudo bem? Então, beleza. FUVEST feito. E encerramos aí a nossa resolução de questões.